O bolsonarismo, Bolsonaro e Paulo Guedes conseguiram um recorde histórico. Em toda a história do Brasil, o Brasil nunca chegou em números assim. Infelizmente é um recorde negativo. Você vai perguntar, qual o recorde? É o governo mais corrupto da história, Thiago? Não, esse vai ser difícil tirar do Fernando Henrique Cardoso. Vai demorar décadas para alguém ser mais ladrão que o Fernando Henrique. Não, eles conseguiram o recorde de que o Brasil tem mais pessoas sem emprego do que pessoas empregadas. O Brasil tem 85 milhões de pessoas que têm algum tipo de emprego e 87 milhões de pessoas desocupadas, sem emprego. E aí, entre esses 87 milhões de pessoas, tem pessoas que estão desempregadas ou pessoas que não têm emprego, mas fazem um bico aqui, outro ali, mas não tem nenhum tipo de renda fixa, nenhuma renda garantida. Quer dizer, são pessoas que não têm emprego, são desempregadas, podem até não estar procurando emprego, mas o que eles têm é um bico aqui, outro ali, ganham bem pouco, bem menos de um salário mínimo, e pessoas desalentadas. Desalentada é o pior, é gente que procurou emprego por um bom tempo, mas desistiu, porque não tem esperança de conseguir encontrar emprego. Esses são os números do Brasil, graças a Bolsonaro e Paulo Guedes. E isso vai causar uma convulsão social daqui a pouco, muito, muito grande. Por quê? O mundo inteiro está numa crise econômica. Os bolsonaristas, é claro, vão culpar a pandemia. O mundo inteiro está numa crise econômica por conta da pandemia. Mas tem uma coisa, os governos na Europa, nos Estados Unidos, eu sei porque eu tenho muitos contatos lá, eu morei lá muito tempo, os meus sogros têm empresa, cada um tem uma empresa na Polônia, e os governos dos outros países estão protegendo as empresas. Sabe aquele bar da esquina, aquele restaurante pequeno, até um bar grande, um restaurante grande, as lojas da rua, a loja que tem no shopping. Os governos europeus, Estados Unidos, Canadá, estão protegendo essas empresas para que elas não quebrem. No Brasil, não. Sabe quantas pessoas conseguiram acesso ao tal do benefício que o Bolsonaro ia dar para as micro e pequenas empresas? Quase ninguém. Eu lembro que eu vi uma reportagem na Globo, eles entrevistaram uns 10 donos de restaurantes, todos eles falaram, o governo demorou 2 meses para responder. Então imagina que o dono do restaurante ficou 2 meses pagando funcionários e tudo mais, aí o governo responde e fala, não, eu conheço uns 3, 4 donos de estabelecimentos, ninguém conseguiu auxílio do governo. O governo Bolsonaro deixou as empresas pequenas e médias e as microempresas que representam 85% dos empregos, deixar essas empresas morrer. Danem-se, vamos dar 1 trilhão para os bancos. Era 1 trilhão e 200 bilhões para bancos. Então os bancos, aí 1 trilhão e 200 bilhões é dinheiro que dava para o Bolsonaro pagar 6 mil reais para cada brasileiro vivo. Para mim, 6 mil para você, 6 mil para o dono do restaurante, 6 mil para cada um dos garçons, 6 mil até para faxineira do restaurante, 6 mil até para o próprio Bolsonaro, para cada brasileiro. Mas não, isso tudo foi parar na mão de poucos banqueiros, de menos de 10 pessoas, ganharam mais de 1 trilhão. E aí, o povo tá ferrado com o Bolsonaro. E eu vou falar mais sobre isso e falar por quê e qual a consequência dessa para o Bolsonaro, que não vai ser nada boa. Quem vai ser culpado disso tudo é o Bolsonaro. E espera 2 meses, 3 no máximo, para ver o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro. Mas antes disso, você quer ajudar a falar contra o desgoverno? Um segundinho, a dar um empurrão final neles. Se inscreve no canal, também aproveita e curte o vídeo, mas se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, mais gente aqui, você está fazendo um ato de resistência, porque se inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que esse vídeo está bombando, que as pessoas se inscrevem no canal a partir desse vídeo, e vai mostrar esse vídeo para mais algumas milhares de pessoas na página inicial do YouTube. Muitas dessas pessoas vão clicar, muitas vão se inscrever, o YouTube mostra para mais gente, vai virando uma bola de neve, vai crescendo a coisa, o vídeo vai bombar, e a gente consegue levar a verdade para as pessoas, porque senão elas vão ficar à mercê das mentiras do bolsonarismo. Então, um segundinho, é de graça se inscrever no canal e você já ajuda muito. Agora, o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro? Olha só, primeiro eu vou falar o que aconteceu antes da pandemia. O Brasil, no ano passado, teve uma fuga de capitais. Tiago, o que é fuga de capitais? Fuga de capitais é o seguinte, pessoas que têm investimento no Brasil, tirando desse investimento. Podem ser brasileiros ou podem ser estrangeiros. Tem muitos brasileiros bilionários e muitos estrangeiros também. O Brasil teve uma fuga de capitais que foi a maior da história, 40 bilhões de dólares no ano passado, em 2019. Isso foi antes da pandemia, antes de saber que existiria alguma coisa assim. O Brasil teve a maior fuga de capitais. O real desvalorizou. Eu lembro que na época falava, se tirar a Dilma, o dólar estava 3 e alguma coisa quando a Dilma saiu. Se tirar a Dilma, o dólar vai a 1,99. Se o Bolsonaro for eleito e não o PT, o dólar vai a R$1. Tá, o dólar já estava a 4. Aí o pessoal começou, peraí, por que o dólar está alto? O dólar começou a subir, porque as pessoas estão tirando dinheiro do Brasil
e levando para o exterior. Quando eu digo as pessoas, eu digo os bilionários, os investidores, os grandes investidores. Tá, o Brasil teve essa fuga de capital. A Bolsa de Valores do Brasil subiu, chegou outubro, novembro e começou a descer. Quase toda a subida da Bolsa foi perdida. Na época que aconteceu, janeiro e fevereiro, a Bolsa do Brasil despencou. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo inteiro. Quer dizer, o real desvalorizou frente a qualquer outra moeda do mundo. Pega a moeda do Sudão, o real desvalorizou. Da Bolívia, desvalorizou. Da Somália, o real desvalorizou frente a essa moeda. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. Disparado, desvalorizou o dobro da segunda moeda que mais desvalorizou no mundo, que é a moeda de Madagascar. Nem sei qual é o nome da moeda. Quando eu vi lá, eu vi esse ranking, eu via quase todo dia em fevereiro esse ranking, que eu fazia vídeos aqui sobre o tema, e eu vi, pô, a segunda é de Madagascar sempre, tá ruim Madagascar. Madagascar é um país no meio da África de terceiro mundo, super pobre. O Brasil tá o dobro ruim de Madagascar, a economia. Pois bem, mais do que isso, o desemprego começou a aumentar, e aí veio a pandemia. E aí o Bolsonaro fez o quê? O pior possível. Ontem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, falou que o Brasil tem a receita perfeita para fazer o vírus se proliferar. Não é para combater, não, é para fazer se proliferar. Eu lembro que os meus amigos da Polônia, eles ficaram em lockdown. Lá teve um lockdown, não um lockdown completo como teve na França e na Espanha, mas lockdown que você não pode sair de casa e o governo é bem estrito. Ficava, não sai de casa sem motivo, volta para casa. Não tinha multa, nada disso. Mas a Polônia entrou em lockdown quando tinha pouquíssimos casos. E eles ficaram em lockdown mais ou menos um mês e lá é vida normal, já está a vida completamente normal. Tudo aberto, todo mundo normal, porque praticamente erradicaram o vírus. Foi um dos primeiros países a fechar todas as fronteiras. Fecharam a fronteira com a Alemanha, com a Rússia, com a Ucrânia. Fecharam tudo. Falaram, não, ninguém entra aqui. E aí eles conseguiram combater o vírus. No Brasil, não. No Brasil, Bolsonaro. O Brasil, até uma semana atrás, o Brasil era só 3 países no mundo, eu não lembro quais são os outros 2, mas um dos 3 países no mundo que não fechou nenhuma fronteira. Quem quisesse entrar no Brasil podia entrar e ninguém era testado na entrada. Quer dizer, pô, tá vindo avião com 300 pessoas contaminadas. Entrem. Venham, contamine mais gente. E um presidente que falava que era gripezinha, um ministro da economia que falou, a gente vai perder dinheiro salvando as pequenas empresas, mas a gente vai ganhar dinheiro salvando as grandes. Como é que vai ganhar dinheiro? Deu 1 trilhão para os bancos. Como é que vai ganhar dinheiro? 1 trilhão e 200 bilhões, é 6 mil reais por cada brasileiro. Sabe quantos meses de impostos eu pago, você paga, para dar 6 mil reais em impostos pagos? É muito trabalho que a gente tem que fazer, eu e você, para sustentar vagabundo. É vagabundo mesmo, banqueiro é vagabundo. Trabalha pouco e ganha muito sem fazer nada. E aí, o Paulo Guedes e o Bolsonaro deram dinheiro para eles e deixam as empresas quebrarem. Às vezes eu vou fazer exame de sangue com a minha esposa, que ela tem uns problemas de saúde. Quando eu vou no caminho daqui até o local de fazer exame, são 5 minutos a pé. Tem uns 10 restaurantes, bares e restaurantes nesse caminho. E umas 10, 15 lojas. Olha, a maioria fechou. A maioria já não tem mais logo, não tem mais nada dentro. Alguns colocaram tapume, acabou. A maioria acabou. Alguns locais aqui da cidade também começaram a colocar no Instagram que, o auxílio do governo não chegou. Um dos maiores bares aqui da cidade falou, o auxílio do governo não chegou, nós vamos fechar as portas se não puder abrir o restaurante de novo. Quer dizer, eles começaram a pressionar, restaurantes, bares, comércios, começaram a pressionar o governo estadual, e isso acontece em todo o Brasil, vamos reabrir tudo, porque senão a gente vai falir. Porque o governo não ajudou as pessoas. Enquanto isso, tem bolsonarista que tem foto em Paris, casamento marcado no Caribe, que ganhou 600 reais do auxílio emergencial. Tem não sei quantos militares e alguns de alta patente que ganham 20, 30 mil por mês que receberam esses 600 reais. E muita gente pobre não conseguiu. 600 reais é uma esmola. O governo deu dinheiro para o banco que dava para pagar 6 mil para cada pessoa. 6 mil, não é 600, 10 vezes mais para cada cidadão. Ou daria para pagar o auxílio emergencial de 600 por 10 meses, mas não só para quem está recebendo, para todos os brasileiros. É isso que muita gente não consegue imaginar. Todos os brasileiros receberam 600 reais por 10 meses ou 6 mil de uma vez. Esse é o dinheiro que o Bolsonaro deu para bancos. E sabe o que está acontecendo com os bancos na crise? Sabe o que eles fizeram em contrapartida? Eles aumentaram os juros. Só que os bancos agora estão irritados com o Bolsonaro. O Bolsonaro pagou tanto para os bancos, deu tanto, e os bancos são assim, mas se fosse o Temer, se fosse o José Serra, se fosse o Alckmin, se fosse o Meirelles, se qualquer aquele imbecil do Partido Novo, se fosse qualquer um deles, eu também receberia esse dinheiro todo. Só que a economia ainda está em frangalhos.
porque a economia em frangalhos vai ser ruim para os bancos lá na frente. A economia como estava ruim no ano passado era boa. O presidente do Itaú deu uma entrevista no ano passado, quando o Brasil bateu o recorde de desemprego, falando, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. As condições estão perfeitas. Está muito fácil ganhar dinheiro para os bancos. No caso, ele estava falando com investidores do Itaú, falando que para o Itaú está muito fácil ganhar dinheiro. Nas costas do povo. Aí agora, os bancos receberam 1 trilhão do governo e fizeram o quê? Aumentaram os juros. Por que aumentaram os juros? Porque sabem que a maioria das pessoas, principalmente as mais pobres, vão se endividar e essas pessoas não vão ter como pagar. Então, aumentando os juros, o banco sabe que lá na frente vai cobrar o dobro, o triplo, o quíntuplo dessa pessoa. Então, um cara está devendo R$1.000, o banco fala, opa, peraí, aumentei os juros, esse cara não vai me pagar? Não tem problema. Daqui um ano ele está me devendo 10 mil. Aí sabe o que eu faço? Eu vou renegociar essa dívida e falar, não tem problema, paga só 3 mil e em várias parcelas, e aí não tem problema, tá feita a sua dívida, mas você continua com o nome sujo, porque se devia 10, está pagando só 3, aí imagina, um cara que pegou R$1.000 emprestado, ou gastou 1.000 de cartão de crédito, tem que pagar 3 vezes mais, 200% o banco lucrou em cima de uma pessoa pobre, de uma pessoa, agora imagina milhões de pessoas. Isso de lucrar 200% em cima de alguém não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E aí temos Paulo Guedes e Bolsonaro. E você fala, não, então os banqueiros estão felizes com o Bolsonaro? Não. Faz uns 10 dias, no mesmo evento, o dono do Itaú e o dono do Bradesco criticaram o governo Bolsonaro e falaram que não pode ficar como está. Eles criticaram na área do meio ambiente, porque vários investidores internacionais começaram a pressionar o Brasil e falar, o Brasil não tá cuidando do meio ambiente, o desmatamento na Amazônia é recorde. Você falou muito no desmatamento e nas queimadas do ano passado, mas nesse ano está maior, está 30%, 40% maior do que no ano passado. Quando chegar a época das queimadas, lá agosto, setembro, a gente vai ver o tamanho da desgraça que está acontecendo, sendo promovida pelo Ricardo Salles. Se fosse eu, presidente, eu criava uma lei. Se você é o Ricardo Salles, você tem que ser preso para sempre. Esse cara tinha que ser enjaulado. A destruição que esse cara está fazendo no meio ambiente na Amazônia é uma coisa assim jamais vista antes na história de toda a humanidade. Ninguém nunca destruiu tanto um bioma, uma área do meio ambiente como o Ricardo Salles e o Bolsonaro estão fazendo na Amazônia agora. Nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo ou enquanto eu estou gravando, estão destruindo centenas de árvores nesse exato momento. É isso que estão fazendo agora. E aí, os bancos pressionados falaram, peraí, tem que mudar. Se continuar esse governo, o Brasil vai começar a sofrer sanção econômica da União Europeia. O acordo do Brasil com a Mercosul, que os bancos queriam tanto, porque, meu Deus, mas eles queriam tanto, o mercado financeiro queria esse acordo. O acordo já miou, já era o acordo da Mercosul com a União Europeia, já era. Por conta do Bolsonaro, por conta do fato do Bolsonaro estar destruindo a Amazônia. Mais do que isso, outros acordos também no futuro vão miar, vão acabar esses acordos. Para piorar, o Donald Trump está 14 pontos atrás do Joe Biden na disputa pela presidência. Como se isso não fosse uma desgraça suficiente, o Donald Trump começou essa semana, depois da pesquisa, que mostrou que ele está 14 pontos atrás, ele começou essa semana a perder apoio dos supremacistas brancos, que equivalem a uma grande porcentagem dos eleitores dele, porque lá o voto não é obrigatório. Então esse pessoal que é supremacista, eles são meio loucos, eles vão votar não importa o que aconteça. Pode estar nevando, eles vão votar. Lá muita eleição é decidida, a maioria das eleições são decididas, em quem foi votar e quem não foi. No Brasil, como o voto é obrigatório, geralmente 20% das pessoas acabam não votando, uma porcentagem vota branco e nulo, mas 70% das pessoas acabam votando em alguém. Lá não, lá é menor a porcentagem. Então, decide-se em quem vai votar. E aí alguns milhões de supremacistas brancos não indo votar porque não estão mais com o Trump, além desses 14 pontos, ele começa a cair muito mais. E o Bolsonaro, toda a política externa dele é voltada em quê? Em puxar o saco do Trump. Se alguém dá um chute nas bolas do Trump, quebra todos os dedos da mão do Bolsonaro, todos os dedos da mão do ministro das Relações Exteriores, do Ventral, quebra os dedos, quebra os dentes deles, que eles estão lá lambendo o Trump. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Trump não sendo eleito, acabou a política externa do Bolsonaro. E aí, imagina o tamanho da mudança na geopolítica mundial sem o Trump, e colocando uma pessoa ligada ao establishment, ao mercado financeiro, e uma pessoa tolerante, uma pessoa que está contra o fascismo. O que vai acontecer com o Bolsonaro? Só um líderzinho num país de terceiro mundo que está com a economia em frangalhos, com o mercado financeiro contra ele, e agora o único aliado dele, poderosíssimo, mudou de lado e é alguém que está contra ele.
Quer uma dica? Quer um spoiler? Eu vou começar a te dar um spoiler. O Facebook, que está apoiando, o Donald Trump e o Bolsonaro foram eleitos pelo Mark Zuckerberg, pelo Facebook. O Facebook, que apoiou tanto o Donald Trump, está sofrendo boicote de mais de 500 empresas, as maiores do mundo. Eu falo Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Nike, Adidas, todas as montadoras de veículos, tudo que você imaginar, estão fazendo boicote ao Facebook no mundo inteiro, porque o Facebook não está parando o discurso de ódio. Isso tá mirando no Donald Trump. Isso é para mirar o Donald Trump. Então, estão mirando o Facebook para acertar o Trump, porque o Trump só se elege com o WhatsApp, que é do Facebook, com o Instagram e com o Facebook jogando fake news. E o Bolsonaro também. Eles batendo no Facebook, batendo onde dói mais, que é no bolso. Onde dói mais não é na cara, não é no peito, não é lugar nenhum, é no bolso onde dói mais. Batendo no Facebook onde dói mais, eles atingem diretamente a extrema-direita. Eles estão batendo exatamente no discurso de ódio. E aí ferrou para todos eles. O Bolsonaro vai ser um líderzinho de terceiro mundo, isolado, com todo mundo contra ele. A coisa vai ficar muito feia para o Bolsonaro. E quer uma outra notícia, só para acabar o dia? Lá na Polônia, até eu morei lá e tal, o presidente lá é aliado do Bolsonaro, até o Eduardo Bolsonaro foi para a Polônia visitá-lo, e a eleição seria em março, e o atual presidente de extrema-direita, o Bolsonaro de lá, ia ganhar com 60% dos votos. Como a eleição foi adiada, olha só, a eleição foi adiada, um novo candidato, que era o prefeito da capital, Varsóvia, apareceu. No primeiro turno, eles praticamente empataram, foi uma diferença de 10 pontos, mas no segundo turno, nas pesquisas, o Bolsonaro de lá já está perdendo, ele está em ampla queda. E o rapaz da oposição está em ampla ascensão. Então, mais um da extrema-direita que está sendo chutado pelo povo, olha só. Bolsonaro, o Trump é o próximo e o Bolsonaro, eu não sei se vai antes ou depois do Trump, mas assim, mais ou menos na mesma época vai Trump, vai o fascistinha de Israel, vai o Bolsonaro, só vai faltar aquele imbecil lá da Hungria, o Orbán. E aí, acabou a extrema-direita. E você quer ajudar nisso? Um segundinho. Clica aqui e se inscreve no canal. Aproveita, compartilha o vídeo e curte. E eu vou deixar aqui o link pro, eu não sei se é aqui ou aqui, porque o link pro PicPay, se alguém quiser colaborar com o canal. Falou!